Sejam muito bem-vindos ao KD Esportes, o canal do futebol paranaense. Ontem à noite, o Atlético Paranaense goleou o Raio Zuliano em casa, 6-0, fora os ameaços. Nesse vídeo, quero compartilhar contigo como eu vi esse jogo e tem também a opinião de um torcedor muito especial. Pois a vinheta. Gente, o Atlético Paranaense fez confirmar o seu favoritismo, né? Todos esperavam uma vitória, até com certa tranquilidade, pelas fragilidades do Raio Zuliano, pela dificuldade que está tendo lá no campeonato venezuelano, onde tem a 12ª posição, o campeonato disputado apenas por 14 equipes, né? Inclusive poupou alguns jogadores nessa noite, para evitar aí um rebaixamento, né? Mas a verdade é que o Atlético Paranaense não tem nada com isso, né? Foi com o que tinha de melhor. O Cuca até promoveu algumas preservações ali, mas deu para ver, até pelo fato dele ter deixado alguns medalhões ali, como o Fernandinho, até o final do jogo, né? Ele tinha muita vontade de ganhar e não só ganhar, também fazer saldo, né? Como ele já havia comentado em entrevistas antes do jogo, é importantíssimo o Atlético Paranaense conseguir aí a primeira colocação geral para ter vantagem nas fases de mata-mata, né? Mas do jogo, né? O jogo começou eletrizante. O Atlético Paranaense já saiu com tudo, foi lá, deu o seu primeiro chute a gol, deu um sustinho no goleiro e continuou pressionando, apertando. O Raio Zuliano, até de forma surpreendente, ele não se postou como eu imaginava, né? Achei que ia estacionar o ônibus lá na frente do goleiro e tentar se defender de toda forma. Pelo contrário, até deu bastante espaços. Cinco, se eu não me engano, quatro dos 5 gols que o Atlético, 4 dos 6 gols, né, um de pênalti, que o Atlético faz, inclusive, são em lances que são contra-ataques, né? Lances de bolas lançadas de longa distância, e pega o zagueiro correndo, né, em direção ao gol, correndo de costas ali. Então o Atlético não teve aquele bloqueio, aquela dificuldade de furar bloqueio que eu imaginava, né? E o Atlético foi muito eficiente. Logo nos 30 primeiros minutos já tinha feito 3-0, né? Verdade que o Raio Zuliano, embora tenha tentado atacar o Atlético Paranaense, não conseguiu, né? Pela sua incompetência e também pela competência dos defensores atleticanos. O único chute a gol do Raio Zuliano na primeira etapa foi de Simon Ramírez. Boa jogada, individual, né? Fez a correria, fez o drible, chutou cruzado, a bola ainda beliscou a trave antes de sair. Esse chute, o jogo já estava 1-0, né? Fernandinho abriu o placar de pênalti logo aos 15 minutos, né? Aos 23, Esquivel, recebendo o lançamento de Thiago Heleno, dominou com categoria e mandou para o fundo da rede. E aos 27, Canóbio marcava já o terceiro gol antes dos 30 minutos, né? Uma bola rebatida ali, um cruzamento na área, a bola rebatida, ele pegou de virada e mandou para o fundo da rede. Primeiro tempo ainda contou com mais um gol nos acréscimos. Pablo recebeu uma excelente enfiada de bola e mandou para o fundo da rede. Segundo tempo, o Atlético deu uma diminuída no ritmo, mas continuou buscando o gol. Não permitiu que o Raio Zuliano, em momento algum, chegasse com perigo à sua área e, a partir das substituições, criou mais gols. Mastriani, que havia acabado de entrar, marcou o seu gol, artilheiro do Atlético Paranaense no ano, deixou a sua marca com menos de 1 minuto em campo e logo que havia entrado, o primeiro toque, eu acho, na bola ele deu, já foi um chute, a bola desvia na zaga e entra no cantinho. Aos 31 minutos, Canóbio marcou mais uma vez, dando números finais à partida. 6-0, fora os ameaços. Se fosse 7, 8 ou até 10-0, ninguém acharia nenhum absurdo. Realmente o Atlético Paranaense soube se impor, e eu vi muitos comentários dizendo, mas o adversário era fraco, o adversário era fraco. É verdade, o Raio Zuliano era fraco. Mas também são fracos outros adversários que a gente vê aí na Sul-Americana. Na primeira rodada, por exemplo, o Corinthians não venceu, o Internacional de Porto Alegre também não venceu, né? Na Libertadores também estamos vendo times grandes, aí como São Paulo, Botafogo, Grêmio, tropeçando em times de menor expressão. A verdade é que se o adversário é fraco, o Atlético também soube fazer a sua parte. Patrolou do início ao fim, não deu oportunidade para que eles criassem asas e a goleada foi consequência. O Atlético Paranaense, com esse resultado,
se encaminha bem no grupo. Agora líder isolado com 6 pontos ganhos, 9 gols de saldo, ou 10 vezes sofreu apenas um gol. O Danúbio, que havia vencido na estreia por 2-0 fora de casa esse mesmo Real Zuliano, ontem não conseguiu passar pelo Sportivo Ameliano. Placar final 0-0. Com isso, o Danúbio fica com a segunda colocação, 4 pontos, saldo positivo de 2 gols. O Sportivo Ameliano ocupa a terceira posição com 1 ponto e saldo negativo de 3. O Real Zuliano segue sem pontuar na lanterna com saldo menos 8. Próxima rodada, o Atlético Paranaense vai ao Uruguai, onde enfrentará o Danúbio, em tese o adversário mais difícil dessa primeira fase. Se o Atlético conseguir confirmar a vitória lá, encaminhará a classificação, não só a classificação, como também o primeiro lugar geral. É isso que a gente espera, né? E você, torcedor, o que achou do jogo? Comenta aqui. O que você está achando do trabalho do Cuca aí, 100% de aproveitamento nesses primeiros 7 jogos? E faça como o seu José, encaminhe o seu comentário que a gente vai publicar aqui. Agora fiquem com a opinião do senhor José, que assistiu esse jogo lá do estádio. Um grande abraço. Boa noite. Hoje eu não tenho fotos para mandar, porque o jogo foi tão eletrizante a favor do Atlético Paranaense que a gente até esquecia de fazer, né? Não sendo clubista neste momento, mas foi gritante o jogo hoje em relação a quem é melhor ali. Porque o grupo que o Atlético pegou na Sul-Americana é um grupo bem fraco. Deu para ver pelo primeiro jogo, né? E agora mais uma goleada. Primeiro foi 4-1 e agora 6-0. Eu acho que o Danúbio, que empatou com, com aquele time hoje, demonstra que também é um time fraco. Então o Atlético tem tudo para ficar em primeiro, ficar com um bom saldo de gol e já se classificar já nos próximos jogos. Né? Agora vai ter o Danúbio, né? Depois os jogos de volta. Claro que a gente vai acabar intercalando com o brasileiro, né? Com o Campeonato Brasileiro, que também são times difíceis, assim como comparado com, com esses times que a gente está jogando na Sul-Americana, são difíceis. Agora vai ter o Cuiabá. Então dá para ver que o Cuca vai saber montar um bom time aí para o início do campeonato. E falando já da Sul-Americana, não sei se é o primeiro jogo, se é a primeira vez que esse Rayo tá disputando, mas é um time muito fraco, apesar de ser Venezuela, né? Jogar lá na Venezuela vai ser mais complicado por causa do ar, mas aqui na Arena da Baixada foi, sem clubismo, mas foi maravilhosamente muito Atlético, né? O Atlético atacou, infelizmente o Coelho não desencantou, assim como o Canóbio marcou 2 gols, e assim seguimos em frente.